Conectados com EBD, com o professor Luiz Belo. Queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais esta aula, quando hoje, na verdade, estaremos dando continuidade ao estudo da lição da classe dos jovens, lição para o dia 3 de maio, que nós já estamos disponibilizando para que todos possam fazer um grande proveito, um bom uso para a glória do nome de Jesus e para, claro, nossa edificação espiritual. A lição que nós estaremos estudando, lição de número 5, confirmando o concerto. Confirmando o concerto. Para tanto, eu te convido a fazer juntamente comigo a leitura bíblica em classe, o texto base desta lição, Josué, que é o livro que está sendo estudado neste trimestre. Josué capítulo de número 5, versículos 2 ao 12. Josué capítulo de número 5, versículos de número 2 ao versículo de número 12. Assim está escrito: Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. E então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. O nosso texto do dia, Atos capítulo de número 7, versículo de número 39, que nos diz: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. A nossa síntese diz: Deus firmou um concerto conosco, mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo. Repetindo, Deus firmou um concerto conosco, mediante a fé, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Na verdade, Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte,
como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, uma na saída do Egito e no deserto do Sinai. O Senhor estava ali ensinando seu povo sobre a obediência e a devoção. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele estava nada mais, nada menos que lhes dando mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, dos filhos de Israel, da mesma forma que ele requer de nós hoje, sua igreja, uma atitude de fé. Mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face dessa rebeldia, Deus lhes tirou o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do resto do povo até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, quando eles colocaram os pés em Canaã, Deus determinou uma nova circuncisão, conforme nós verificamos no texto, e também a comemoração, a celebração da Páscoa mais uma vez. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso eles precisavam manter intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Uma vez que Deus nunca violou, Deus nunca quebrou a sua aliança, mas os filhos de Israel, isso sim, eles fizeram. Mas Deus continuou sendo fiel. E neste momento, quando eles entram na terra prometida, Deus quer de novo ter intimidade com eles. Mas eles precisavam, mais uma vez, confirmar a aliança de Deus feita desde os tempos de Abraão. Para tanto, o comentarista da lição, ele vem abordando, ele vem trazendo este assunto de uma forma muito interessante. E no primeiro tópico da lição, ele já vem falando sobre a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Percebam que o comentarista destaca um pacto de Deus. A iniciativa ela é divina, ela é de Deus. Este pacto ele é feito por Deus, mas em contrapartida teve uma aceitação. É que o que o comentarista vai chamar de a aceitação do pacto abraâmico. É o pacto de Deus com Abraão. A circuncisão, que nada mais é que a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino, era muito mais do que apenas uma conduta de saúde pública. Observem, era muito mais do que. Também tinha uma preocupação por parte de Deus em especial em cuidar da saúde dos filhos de Israel. Entretanto, esta circuncisão é muito mais do que apenas uma conduta de saúde pública. Na verdade, aqui, neste contexto, ela era praticada em forma de ritual por parte dos hebreus. E à medida que eles faziam este ritual, à medida que eles faziam a circuncisão, eles estavam nada mais, nada menos que trazendo em seu conteúdo não apenas a concretização de uma aliança, mas principalmente uma resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Todos os filhos de Israel, quando participavam deste rito, deste ritual da circuncisão, eles estavam
simplesmente, absolutamente, dando como resposta a concretização, a continuidade da aliança que Deus fez com Abraão. Aliás, esta simples prática que todos os homens eram, digamos que participavam, ela iria evidenciar pelo menos 2 pontos que devemos destacar. Em primeiro lugar, a circuncisão, ela vai revelar nada mais, nada menos que obediência, um coração obediente ao pacto de Deus feito com Abraão e também obediência aos mandamentos de Deus. Segundo lugar, além de evidenciar ou de revelar, indicar obediência por parte dos filhos de Israel, a circuncisão também ela vai indicar fé. Eles acreditavam, eles confiavam. Por isso que eles se submetiam a este pacto, a esta aliança, a este concerto ou a esta confirmação, dando como resposta a aliança, a submissão, a circuncisão. Eles criam, eles confiavam, até porque ao longo da história eles testemunharam o cuidado de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus e as vitórias de Deus para com os filhos de Israel. Além desta aceitação, o comentarista também vem falando sobre uma marca de Deus. A circuncisão, ela também evidenciava uma marca divina, uma marca do próprio Deus na vida dos seus filhos, na vida dos filhos de Israel. A circuncisão, ela produzia uma marca de autoridade e comunhão. Vou repetir mais uma vez. A circuncisão, como marca de Deus, ela produzia nos filhos de Israel autoridade e comunhão. Por qual razão? Por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo. E porque Deus tensionou matá-lo, intentou, pensou em matá-lo? Pelo fato do filho de Moisés não ser circuncidado. Se não vejamos o que está escrito no capítulo de número 4, versículos 24 ao 26 do Êxodo, que nos diz, capítulo 4, versículos 24 ao 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então Deus considerava tão importante esta resposta do homem a sua aliança, que ele intentou matar o próprio Moisés. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada, preste atenção a esse detalhe aqui, não obstante circuncidada na carne, um corte físico, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Vejamos pelo menos o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 6, versículo de número 12. Olha o que o texto diz: mas, porém, falou
Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Então, há uma grande lição para nós aqui. O povo poderia estar circuncidado fisicamente falando, mas a maior preocupação de Deus era a circuncisão de coração. Era a entrega, a obediência, a fidelidade a Deus. Por isso, por causa desta incircuncisão de coração, os filhos de Israel morreram durante a peregrinação no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodo, da geração que iria entrar na terra. E também é o grande desafio da nossa geração. Que desafio é este? Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas sobretudo no homem interior. Porque o que Deus deseja de nós é uma entrega total e absoluta. Não é que vivamos uma vida de aparência, mas que a mudança seja sobretudo no homem interior, porque sendo assim, como consequência, a mudança interior, ela vai ser exteriorizada. Quando eu digo que vai ser exteriorizada, eu estou dizendo, ou eu estou pensando que o homem interior mudado por Deus, ele muda suas atitudes, ele muda sua forma de falar, ele muda sua forma de agir, ele é literalmente uma nova criatura que vive para a glória de Deus. Esta circuncisão, ainda como um pacto de Deus com os hebreus, ela também era um requisito, uma marca que era um requisito para ser um guerreiro. Como assim? Todo e qualquer jovem que tinha o desejo de ingressar nas forças militares, de lutarem em nome dos filhos de Israel, precisava ter alguns requisitos. E a circuncisão, ela vai servir como requisito para duas coisas aqui que queremos destacar, mas em especial o que é apresentado no subtópico. Em primeiro lugar, a circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Para a celebração da Páscoa, os filhos de Israel, eles deveriam ser circuncidados. O segundo requisito é que para que alguém pudesse ingressar, como já falamos, nas fileiras do exército de Israel, que quisesse se tornar um grande guerreiro, precisava ser circuncidado. É isso mesmo, para ser guerreiro, precisava ser circuncidado. E pensando nisso, nós vamos observar que a circuncisão para um guerreiro soava, na verdade, como uma verdadeira proteção. Quando os filhos de Israel, circuncidados, entravam numa batalha, eles tinham uma confiança, eles sabiam que tinha uma verdadeira proteção. Proteção esta que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eles se lembravam sempre, Deus firmou pacto com o nosso pai Abraão e consequentemente com todos os filhos de Israel, sobretudo para os que obedecem e participam ou que realizam a mesma circuncisão. Aliás, quando nós vamos observar Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele vai com um insulto. Ele vai insultando duas vezes o gigante Golias. E quais são as expressões do menino Davi? Se você puder, observe comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículos 26 e 36. Ele vai insultar o gigante, chamando-o de incircunciso. 17
26, assim está escrito: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo de número 36, ele repete: Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, do Deus de Israel. Então, observem que aquele jovem pastor de ovelhas, o salmista Davi, ele conhecia muito bem o Deus de Israel. Ele conhecia também o pacto que Deus fez com Abraão através da circuncisão. Por isso que ele vai insultar: quem é este incircunciso filisteu? A quem ele pensa que está afrontando? Aí ele vai se utilizar com muita ousadia, com muita confiança em Deus. Ele pega uma pedra, lança, e o incircunciso gigante, ele vem ao chão. Davi, certamente, como um menino, como um jovem temente a Deus, ele não levou em consideração o tamanho do incircunciso, uma vez que, como incircunciso, ele sabia que aquele gigante não tinha proteção divina como os filhos de Israel tinham por conta da aliança de Deus com Israel. É por esta razão que ele enfrenta e afronta, chamando o gigante de incircunciso, e como um guerreiro de Deus, marcado, protegido, ele tinha a garantia desta vitória. Ele sabia que Deus era com ele, bem como com todos os filhos de Israel. E para sintetizar, para simplificar este primeiro tópico, como um ponto importante, convém destacar que Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas, sobretudo, a circuncisão do coração. Repetindo, Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas, sobretudo, a circuncisão do coração. E agora nós chegamos no segundo tópico da lição: um lugar chamado Gilgal. Um lugar chamado Gilgal. Quando os filhos de Israel chegam a Gilgal, lá eles vão participar, eles vão realizar, eles vão se submeter mais uma vez. Eles vão responder positivamente à aliança de Deus com Abraão, fazendo mais uma vez a circuncisão. E aqui o comentarista vai dizer que em Gilgal, quando eles chegam em Gilgal, lugar da renovação da aliança com o Senhor, onde não havia alguns pontos que nós destacaremos, Deus mais uma vez restabelece a sua aliança com os seus filhos. Tendo em vista que esse lugar, ele não apresentava, primeiro, um ambiente de comunhão com Deus. Repetindo, em Gilgal não se tinha uma ambiência, não tinha-se um ambiente propício para se ter comunhão com Deus. Em Gilgal também, lá se tinha, melhor dizendo, um ambiente propício para uma comunhão com Deus. O povo passou
peregrinando durante o deserto, vendo as maravilhas de Deus se corrompendo por causa de tal corrupção, Deus suspende a prática da circuncisão e a celebração da Páscoa, mas quando chegam a Gilgal, lá Deus prepara um ambiente propício para se ter uma comunhão com Deus. Além de se ter uma comunhão com Deus, também Ele vai preparar lugar propício para se ter unidade de propósitos entre os israelitas. Lá se tem comunhão com Deus, em Gilgal se tem unidade de propósitos entre os filhos de Israel. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil. Enquanto se fazia com crianças, era doloroso, mas a recuperação era muito mais rápida e o sofrimento era bem menor. Mas em uma população adulta, foi algo muito mais difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até serem sarados. Depois de participarem deste cerimonial, desta prática, deste ritual, eles precisavam se convalescer, se recuperar e se restaurarem por completo. Logo, em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o próprio opróbrio do Egito, ali, ele foi retirado. Em Gilgal, Deus retira o opróbrio, a vergonha, o sofrimento do povo que vinha desde o Egito durante todo o percurso ao longo de todos os anos no terrível deserto. Além de Gilgal ser este lugar que nós destacamos de aliança, Gilgal também é um lugar de exaltação. Além de Gilgal ser um lugar de aliança, Gilgal também é um lugar de exaltação. Por que Gilgal é um lugar de exaltação? É simples, porque em Gilgal Deus estava revolvendo o opróbrio do Egito. Repito, em Gilgal Deus estava removendo a vergonha do Egito. Em Gilgal, além de Deus remover, retirar, arrancar a vergonha, o opróbrio do Egito, Ele também está elevando o povo a um nível de excelência muito maior, a um nível de sobreexcelência diante dele. Não se tratava, e aqui eu destaco, apenas do opróbrio da escravidão, imposta pelos egípcios, nem dizia respeito apenas aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes que eles viviam, nas quais eles viviam, decorrentes de suas atitudes pecaminosas diante de Deus durante a caminhada no Egito. A murmuração, a dureza de coração e o pecado que eles praticaram, que eles fizeram, tudo isso fez com que milhares morressem no deserto. Nesta situação, neste quadro degradante, mais uma vez repito, que vem desde o Egito, com a escravidão, com as mortes, com os sofrimentos, com as necessidades, e vem durante o deserto murmurações, dureza de coração, toda sorte de pecado que leva o povo a morrer no deserto. Em Gilgal, Deus remove todo o opróbrio e restabelece a dignidade. Era como se Deus estivesse querendo dizer: agora vocês vão morar numa terra que emana leite e mel. Se vocês me obedecerem, vocês vão viver em paz. Se vocês me obedecerem, vocês não serão mais escravos. Eu estou
restabelecendo uma condição digna de filhos de Deus. E isso serve como ponto de partida para um novo capítulo na história dos filhos de Israel. Eles só precisavam compreender e viver em obediência, porque Deus lhes colocou em um lugar de exaltação. A vontade de Deus era abençoar os outros a partir da vida dos filhos de Israel. Gilgal, além de ser um lugar de exaltação, além de ser um lugar de aliança, Gilgal também é lugar de prosperidade. Gilgal, além de ser lugar de aliança, lugar de exaltação, Gilgal também é lugar de prosperidade. O povo de Israel andou, peregrinou de acampamento em acampamento durante 40 anos em um deserto inóspito, em um deserto onde não havia água, em um deserto onde não havia provisão, onde não havia alimento. Contudo, agora, quando eles chegam em Gilgal, depois de atravessarem o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã. E em Canaã não se há registro de falta de água, nem falta de alimento. Afinal de contas, a promessa de Deus para eles era que os levaria a uma terra que manava leite e mel. Há um tempo na vida do servo de Deus, na minha, na tua, na nossa vida, em que as coisas elas são difíceis e em alguns momentos até impossíveis, como aconteceu na caminhada dos filhos de Israel no deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto, porque o deserto é apenas lugar de passagem. Deus não chamou os filhos de Israel, não os tirou do Egito para viverem no deserto. Deserto era lugar de passagem. Se é lugar de passagem, então deserto terá um fim. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. O tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus, a que nós precisamos atentar, porque existem pessoas, assim como os filhos de Israel, que durante a escassez lembram-se de Deus, no deserto lembram-se de Deus, mas quando chegam na terra prometida, quando alcançam a bênção no tempo de fartura, esquecem-se de Deus, quando na verdade a dependência de Deus ela é necessária em todos os momentos, sobretudo no momento de abundância, uma vez que a abundância ela é provisão de Deus para a nossa vida. Antes, o povo era saciado com água que saía da rocha, mas agora não. Agora eles beberiam da chuva que caía dos céus. Agora ele tem provisão vinda literalmente dos céus para suas vidas. Amém? E como ponto importante aqui neste tópico, para passarmos para o próximo, o deserto, na verdade, na vida de Israel, na vida dos hebreus, foi uma escola. Escola na qual eles aprenderam os estatutos de Deus. Repetindo, o deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Amém? Então, guardemos isto aí e aprendamos os estatutos de Deus, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, justamente nestes momentos, Deus tem grandes e profundas lições
para nos ensinar. Por fim, nós chegamos ao terceiro tópico desta lição, terceiro e último tópico desta lição, que, assim como os demais, traz para nós profundos ensinamentos. Por quais razões? Como todos nós sabemos, o Antigo Testamento é uma sombra de tudo que haveria de ser revelado no Novo Testamento. A Páscoa, ela traz em si uma simbologia do que haveria de acontecer no Novo Testamento, em especial na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui neste tópico ele vem falando sobre a celebração da Páscoa. Para tanto, ele vai começar falando sobre a primeira Páscoa. E como todos nós sabemos, a Páscoa, ela é uma orientação de Deus a Moisés. Que sob tal orientação, ele vai mostrar que o povo deveria comemorar a Páscoa. O povo deveria celebrar a Páscoa. A Páscoa deveria ser comemorada, em primeiro lugar, no dia 10 do mês de Abib ou Nisan. Segundo lugar, para se comemorar a Páscoa, para se celebrar a Páscoa, uma família deveria separar um cordeiro. Deveria pegar um animal, um cordeiro, sobretudo, e este cordeiro, por sua vez, ele deveria ser sacrificado. Depois de sacrificado, deveria ser assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E ele ainda faz questão de dizer de que modo isso deve ser realizado. De que maneira os filhos de Israel devem celebrar esta primeira Páscoa, sacrificando o animal, comendo o animal com pães asmos e ervas amargas. Ele vai dizer, e isso apressadamente. Repito, e isso apressadamente. E por que ele diz que deve ser apressadamente? Simples, o povo deveria comer apressadamente, porque eles estavam prestes a saírem do Egito. Eles estavam prestes a saírem do Egito. Então, comam a Páscoa e saiam às pressas do Egito. Vocês não são do Egito. Hoje é dia de celebração. Vocês vão comer às pressas e vão sair para a terra prometida. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, marcando os umbrais e vergas das portas. Lembrem-se, cada família deveria imolar, sacrificar um animal. E o sangue deste animal, eles deveriam pegar e aspergir e marcar nos umbrais das portas, porque à noite o anjo da morte haveria de passar, e na porta onde não houvesse o sangue do cordeiro, todos os primogênitos seriam mortos. De fato, tudo o que Deus disse a Moisés aconteceu. O anjo depois vai mais uma vez, um ano depois, melhor dizendo, mais uma vez, o Altíssimo agora determinou a celebração da Páscoa. Páscoa que ele havia suspendido, Páscoa que ele havia proibido dos filhos de Israel realizarem. Por qual razão? Por não estarem respeitando nem obedecendo as orientações de Deus para participarem da Páscoa. Não se podia participar da Páscoa de qualquer maneira. Mas agora, depois da orientação de Deus, eles voltam a celebrar mais uma vez a Páscoa. Ok?
E aqui eu vou repetir. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã. Preste atenção. E em seus corações voltaram ao Egito, que é o nosso textual. Eles estavam peregrinando no deserto e desistiram de invadir Canaã, porque em seus corações, eles voltaram ao Egito. Por causa desta volta ao Egito no coração, Deus rejeitou aquela geração. Eles estavam caminhando para Canaã, mas o desejo deles era voltarem para o Egito. Eles saíram da escravidão e estavam indo para uma terra que manava leite e mel, mas eles queriam voltar a ser escravo. O povo queria voltar a ser escravo. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Eles celebram a Páscoa, a primeira Páscoa, quando estão saindo do Egito. Eles celebram aquela Páscoa depois de um ano, mas por conta do coração do povo, eles não mais celebraram até chegarem à terra prometida, até entrarem na terra de Canaã. Ainda na sequência, o comentarista vem dizendo que a Páscoa é um memorial judaico perpétuo. A Páscoa é um memorial judaico perpétuo. Isso deve estar sempre na memória, memorial. O povo não pode se esquecer de tudo que Deus fez na vida dos filhos de Israel para tirá-los do Egito, guardá-los durante 40 anos no deserto e introduzi-los em uma terra que manava leite e mel. Então tudo isso é para estar como memorial perpétuo. Neste sentido, o comentarista vai dizer que a Páscoa ela foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos. O próprio Deus suspende a celebração da Páscoa deste memorial por 39 anos. Em primeiro lugar, por causa da incircuncisão dos pretensos adoradores. Por causa da incircuncisão dos filhos de Israel, bem como pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. A circuncisão e o não cumprimento das liturgias desta celebração. Deus suspende. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autoriza mais uma vez a celebração da Páscoa. Como visto, era uma terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez, como falamos anteriormente, foi na saída do Egito. A segunda vez foi um ano depois, quando eles estavam no Egito, conforme Números 9, 1 e 2. E agora, na terceira vez, quando eles já estão na terra prometida. Esta Páscoa não pode ser esquecida. Essa Páscoa não pode ser rejeitada. Esta Páscoa não pode ser abandonada. Assim como os filhos de Israel não podem rejeitar, esquecer, nem abandonar a celebração da Páscoa deste memorial, nós, cristãos, Igreja do Senhor, em pleno século 21, também não podemos fazer isso. E por qual razão? E por qual razão? É o que veremos agora, no terceiro tópico. Nós devemos celebrar a Páscoa
não devemos esquecer, não devemos abandonar. Por quê? Porque a Páscoa, ela é um símbolo poderoso. Repito, a Páscoa é um símbolo poderoso. E como eu falei anteriormente, já no Antigo Testamento ela apontava para eventos futuros no Novo Testamento. A celebração da Páscoa já apontava para a celebração da nossa salvação. O cordeiro imolado na Páscoa judaica já apontava o cordeiro imaculado de Deus, que seria imaculado no Novo Testamento. Por isso que ela é um símbolo importante. Sim, a Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, que, como dizia João, que tira o pecado do mundo, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não se tratava, como hoje não se trata, de uma mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto a Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, lembrem-se, e eu faço questão de ler com vocês, o que o apóstolo Paulo, ele vai escrever sobre este Deus verdadeiro, o Criador do universo. O que é que ele faz? O que é que ele realiza para que nós possamos considerar este símbolo religioso e não esquecer jamais? Capítulo de número 2. Capítulo de número 2 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 2, versículo de número 9, ou melhor, versículo de número 5 ao versículo de número 11. Capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 11. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Por isso que não podemos esquecer este símbolo poderoso. Cristo, o absoluto, o grande, o poderoso, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Lembrem-se, ele abandonou um céu de glória. Ele deixou o seu trono. Ele deixou o céu para ser gerado no ventre de Maria e habitar nesta terra. Ele deixou um trono de glória para quando nascer, ser colocado dentro de uma manjedoura. Ele deixou de ser venerado, adorado, glorificado por anjos na glória para estar rodeado de simples homens mortais. É por isso que não podemos esquecer, nem abandonar, mas celebrar a Páscoa, que é um símbolo poderoso, é a manifestação do grande amor de Deus pela vida de pobres homens mortais, eu e você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E para sintetizarmos, trazemos como ponto importante, quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor
da humanidade morreria em meu favor, morreria em teu favor. Concluindo, a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus. Repetindo, a travessia dos filhos de Israel no Jordão, ela vai constituir-se. Mas aqui nós trazemos, perdoe-me o equívoco aqui deste slide. E assim nós chegamos à conclusão da lição de hoje. Os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel, então, estava apto para tomar posse das promessas divinas. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se você gostou, curte, comenta. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo domingo, quando estaremos, ou melhor, até a próxima lição, quando estaremos estudando o encontro com Deus. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor.